Boa tarde, mulheres S! Bora começar a nossa live, nosso chá das três? Tá dando pra ouvir a minha musiquinha aí? Música oficial, né, gente? Vou voltar em grande estilo. Vou estar convidando as minhas amigas aqui, convidar as suas aí também pra gente começar. Eu quero viver algo novo. Oi, lindinho. Como que você está? Eu vou começar a live agora, tá bom? Fazendo todo medo desaparecer. Fazendo sobre mim um novo amanhecer. Boa tarde! Seja bem-vinda, mulheres S. Tá dando pra ouvir? Tá chiando, né? Tô sentada fora do computador. Boa tarde, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Bora voltar, né, gente, com esse chá das três. Vocês estavam sentindo saudade? Me conta aí. Eu confesso pra vocês que dura um tempo, não. Ai, chegou um tempo, assim, lá no comecinho do ano, que eu pensei, ai, nem, nossa, tá estressante. Mas aí, com o passar do tempo, eu passei a sentir falta. Seja bem-vinda, Priscila, a Adélia, Bruna, Keren, sejam todas bem-vindas, mulheres. Deixa eu convidar as minhas amigas aqui, porque não foi não, sabe? Agora que eu troquei de telefone, ele não tá indo mais. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui pra gente começar. Eu quero vir... Pois, deu bom bichado, você gostou, Kelly? Eu confesso que eu não tô gostando. Só que assim, na hora que eu olhei no espelho, né, que ele secou e tal, eu falei assim, ai meu Deus, eu não sei, eu acho que eu tô com cara muito de menina. Tô, ou é impressão minha? Me conta aí. Você gostou, Keren? Eu não gostei não, eu acho que eu fiquei com a cara muito de menina. Fala aí pra mim se vocês gostaram. Ei, Fernanda, seja bem-vinda! Gente, eu conheci a Fernanda lá no congresso que eu fui, tá passando as séries. Seja bem-vinda, Artemisia. Que saudade, mulher. Conta aí pra mim, Keren, o que você achou do cabelo? Eu confesso que eu não gostei disso, não. Uma franja ia dar bom? Não. Franja não, ia ficar que nem poodle. Ia ficar que nem poodle, assim, ó. Não sei, me dá a sensação que eu tô com cara muito de menina. Ah, obrigada. Bom, gente, bora começar? Ó, se você tá vendo a reprise, pode passar, assim, uns 5 minutinhos, porque eu vou conversar com as meninas um negócio. Então, né, pra você não ficar aí perdido. Gente, eu falei com vocês, né, final de semana passado eu fui no congresso das séries, o Simplesmente Filha. Olha aqui que linda, gente, que eu ganhei. Maravilhosa, né? Vou mostrar meus presentes pra vocês. Vou ostentar agora. Porque eu falei com vocês que ia mostrar e vocês falaram que queria ver, né? Todo mundo ganhou essas bolsas aqui, gente, gigantesca. Todo mundo ganhou a bolsa, o copo, esse negocinho aqui de dormir, tá dando pra ver? Tá escrito assim, ó, descanse, ele está cuidando de tudo. Ganhamos um novo livro, esse que eu começo a leitura dele segunda-feira, do Simplesmente Filha. E o que eu mais gostei, confesso pra vocês, esse caderno aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu tenho horror à agenda. E tenho horror a esses planner, né? Porque tem um lugar certinho de colocar as coisas. E eu quero ser livre, gente. Então, planner pra mim não funciona, agenda pra mim não funciona. Mas esse aqui é um caderno, então assim, eu amei mesmo. E vou mostrar pra vocês um outro presente que eu ganhei lá, só que esse só eu que ganhei, né? Ou poucas pessoas que ganharam. Deus é fiel demais, né? Se você sabe, se você me conhece há muito tempo, sabe que eu faço coleção de caneca, né? E olha aqui que linda que eu ganhei. Essa aqui, gente, foi só sorteio, não tinha nem pra comprar. Olha que linda. Linda, né? Deus me honrou mesmo, eu amei com todos os presentes. Ah, e aí, Fê, que bom que você tá aqui. Você amou o caixa, Artemisia? Pois é, tá aqui esse negócio. Amanhã eu vou pregar fora, aí eu lavo sempre um dia antes, né? Agora ele vingou, tá vendo? E a caneca, né, Fê? Gente, pois é, a Fê tá falando aqui comigo. Ela tava lá, tá, gente, no congresso. Gente, foi especial pra mim. E no dia que tava sorteando, ela, mais uma amiga dela, falou assim, eu queria uma camisa e tal. Eu falei assim, gente, camisa eu não quero, não. Eu já tava assim, né, com o pensamento, assim, não, camisa não. E a camisa era o mais cobiçado, né, que é toda bordada, toda chiquérrima lá. Todo mundo afim lá da blusa. E eu, não quero blusa não. E aí no último dia eu ganhei, gente. Assim, foi de Deus mesmo.
Eu achei lindo. Bom, então bora começar, né, gente? Que a gente tá aqui... Tava com saudade de botar o papo em dia, mas a live não é pra isso, né? Então, seja bem-vindo ao Chá das Três. Eu sou a Letícia, é uma honra te ter por aqui. Se chama o Chá das Três, não é porque é sexta-feira, 3 horas da tarde, não. É porque eu encontro entre mim, você e a Palavra de Deus. Hoje eu vou estar lendo, gente, os textos nesse Novo Testamento aqui que eu ganhei da minha amiga e barra aluna, barra mentorada, barra intercessora Lu. É um livro do marido dela. Eu vou falar brasileiro, tá, gente? Do Timóteo. Ele fez essa tradução do Novo Testamento todo baseado no original. Então, os textos aqui é muito perto daquilo que tá lá no original, tá bom? E eu ganhei esse ano, eu fiquei, assim, imensamente grata e feliz. E hoje eu vou estar lendo neles, tá? Então, pra contextualizar, né? Que você tá chegando agora aí, que tá mais perdido do que casca de ovo. Mês passado, a gente fez um devocional aqui de 21 dias e o tema era Simplesmente Filha. Uai, Letícia, mas você copiou o modelo da série? Gente, eu nem sabia. Ah, não, eu acho que eu meio que sabia, não sei, mas não foi cópia, não. O que eu fiz? Deixa eu fixar aqui. A gente passou 21 dias, né? No caso da última turma foi 42, né? Porque a gente passou 21 dias no meu treinamento, né? É um treinamento todo voltado para você ter uma vida em devoção ao Senhor o dia todo, né? A todo momento ter conexão com Deus. Então elas fizeram esse treinamento e depois dos 21 dias, a gente começou 21 dias novos que foi falando sobre a paternidade divina. Então a gente ficou 21 dias num devocional dirigido. O que era isso? Eu vinha com uma palavra, com o ensinamento da palavra e com algumas reflexões. E elas tinham, né, que ouvir e tal, internalizar aquilo lá, né, fazer as ações práticas delas, né? Então é dirigido por causa disso, porque eu venho com a leitura bíblica e eu venho com a explicação, mas as reflexões e as ações práticas cada uma faz, né? E aí a gente ficou 21 dias falando sobre isso. E uma das coisas que eu comentei lá, que o nosso problema não é falta de pai, de paternidade, porque a gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus é pai. Então qual que é o nosso problema com relação à paternidade? O nosso problema está na filiação. Nós não sabemos ser filhas. Entende? Deus é o pai perfeito, só que nós não sabemos ser filhas. E se você está me acompanhando há algum tempo, eu já falei sobre isso, né? E eu vou repetir. Como que a gente sabe que a gente tem uma falta, né? A gente precisa de uma cura nessa área de paternidade. Quando a gente fica fazendo as coisas para agradar as pessoas, quando a gente tem medo da opinião das pessoas, quando a gente fica com muita vergonha de se expressar e de colocar aquilo que a gente pensa, quando eu quero fazer tudo para todo mundo, que eu quero cuidar de todo mundo, né? Todas essas ações, ela denuncia uma falta de paternidade. Uma pessoa também que começa um monte de coisa e não termina nada. Uma pessoa que não tem noção de destino, não sabe quem é ela, o que ela vai fazer da vida. Tudo que ela vai fazer, ela pede opinião pros outros. O que você acha? Eu compro ou não compro? Eu vou ou não vou, né? Então, quando nós temos esses tipos de atitude, está sinalizando que nós estamos com algum problema na paternidade, né? E já falei com vocês também que a maioria de nós, né, tem essa falha na paternidade, porque a gente olha pro nosso pai paterno, seja ele presente ou não presente, né? E aí a gente tenta assemelhar a ele, ou a gente joga, né, a mesma imagem que a gente tem de pai aqui na terra pro pai que é Deus, né? E aí a gente tem uma relação conturbada com Deus. Por quê? Porque nosso pai aqui, ele não é perfeito, ele é cheio de falhas. E aí, como esse pai aqui não supre todas as minhas necessidades, eu também sempre acho que Deus não vai suprir. Lá para as meninas do treinamento eu comentei, né? Deu uma pessoa muito próxima a mim que ela fala assim: eu não oro pedindo a Deus nada, porque eu acho que Ele já me deu tudo que Ele me deu é bom, eu sou muito grata. Quando a pessoa fala isso, ela tá querendo mostrar uma certa humildade, uma certa gratidão. Só que isso, gente, não é, isso é falta de paternidade. Porque ser grato por aquilo que Deus te deu é uma joia, a gente tem que ser mesmo. Ser humilde a ponto de saber que tudo que nós temos foi Deus que deu, também é. Só que como filha, eu tenho direito, eu tenho herança e eu tenho a possibilidade de pedir mais. Eu posso pedir, entende? É como se fosse uma pessoa te leva na sorveteria, né? Aí fala assim: não, escolhe aí um sorvete pra você que eu vou pagar. O que normalmente a gente faz? A gente vai no mais caro?
Não, a gente sempre vai assim, né, no mais ou menos, mais econômico. Ah, não precisa pagar não, eu pago. Não é essa atitude que normalmente a gente tem? Não precisa ser um sorvete, vou de picolé mesmo, né? A gente tenta sempre ser, né, bem maneiro, vamos dizer assim. Mas se for um pai, né, se for um marido, e você sabe que tem condição, você vai escolher o que você quer. Você vai escolher o melhor pra você naquele momento. Por quê? Porque você tem essa confiança. E com Deus a gente faz a mesma coisa. A gente nunca pede aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja de verdade. Muitas vezes as nossas orações para Deus Pai é aquelas migalhas. Não, pode ser do jeito que o Senhor quiser, claro, né, gente? Sempre a vontade do Senhor prevalece na nossa vida. Mas tem hora que o Senhor nos dá liberdade de escolher e a gente que acaba não escolhendo com essa falsa, né, humildade, essa falsa gratidão. Então tá, Letícia, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver, porque lá em Malaquias, quando a gente, em Joel também fala sobre isso, quando fala que o último avivamento que vai ter antes da vinda do Senhor Jesus é um avivamento de paternidade. Se você tá com a sua Bíblia aí, abre comigo em Joel. Ai, meu Deus, esse texto eu nem preparei. Será que eu vou saber certinho onde que tá? Se eu não souber, vocês me perdoem. Vai jogando no Google aí pra gente ler o versículo certo, tá bom? Se não me engano, é Joel 2. Vamos ver se eu tô certa. Isaías, Jeremias, Oséias, Joel e Amós, Obadiah, Joel. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Só um minutinho, gente. Vai anotando aí. Eu acho que é 2 mesmo. Vamos lá, senhor. Com exceções, portanto, aqueles dias. Aqui, ó. Joel 2:28, tá? Eu vou ler ele todo. Fala assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos velhos terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias eu derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios na terra com sangue, fogo, coluna e fumaça. Converterei o sol das trevas à luz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome... Ai, gente, não é que não. É um texto que fala assim... Nossa, por que eu vim pra Joel? Eu achava que era Joel. É um texto que fala assim... E converterei os corações dos filhos e os filhos aos pais. Eu acho que faz menção em Joel, mas não é esse, não é o texto não. Ah, depois eu acho que coloco aqui pra vocês. E se alguém achar, coloca aqui pra mim. É aquele texto que fala assim... E converterei o coração dos filhos aos pais, tá? Quem achar, coloca aqui, tá? Que aí eu leio... aqui pra vocês na tradução. Então, o que tá falando nesse texto, né? Que alguém vai achar e vai colocar aqui pra gente. É sobre esse avivamento. Então vai vir um avivamento quando o coração dos filhos se tornar aos pais e os pais aos filhos. Só que não são os filhos terrestres daqui não. São os filhos do Senhor, né? Lá em Romanos 8:19 fala que a criação ela geme, ela anseia pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Então existe algo, a criação está esperando a manifestação de quê? De filhos de Deus. E esses filhos aqui não é um filho pequenininho nascido, é um filho amadurecido, é um filho criado, é um filho posicionado. Aí, ó, Malaquias 4:6. Obrigada, viu, Keren? Obrigada aí, ó, tá vendo? Eu falei Malaquias no começo, depois eu vim pra Joel. Vamos lá, Malaquias. Malaquias 4:6. É aqui na hora que fala do dízimo também, que veio. Aqui, ó. Eu vou começar a ler do 4. Fala assim, ó. E falei e disse ao anjo que estava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isso? Então o anjo me respondeu, que fala comigo, me disse: Não sabes tu que é isso? E eu disse: Não sei, meu Senhor. 6. E ele respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não, Keren, né? Não. Ah, não, desculpa, tô Gente do céu, a irmã não abre a Bíblia direito, não. Eu fui pra Zacarias. Perdoa aí, gente. A Keren deve estar certa assim. Vamos lá. Malaquias 4:6. Vou ler o 5. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia, e converterá o coração dos filhos aos pais,
e o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando o Senhor estava dando essa profecia aqui para Malaquias, ele fala, olha, eu vou enviar Elias e tal, mas eu vou converter o coração dos filhos e os filhos ao pai. E isso vai acontecer antes de eu ferir a terra. Então, a gente, né, teologicamente falando, a gente espera esse avivamento de paternidade, esse avivamento de filiação. Quando esse avivamento de filiação acontecer, aí sim o Senhor tá perto de vir, tá? E se você começar a pensar, quantos congressos que a gente teve falando sobre filha, sobre paternidade, né? Várias mulheres de Deus com essas pregações. Tem um pessoal, né, o pastor Luiz Hermínio, por exemplo, tem quase 10 anos, né, falando sobre paternidade. Tantos livros falando sobre paternidade, né? Então, a gente está vivendo num momento, eu acredito que seja o início disso, desse avivamento dos nossos corações e entender Deus como Deus Pai, né? E aí, como eu falei com vocês, o problema não é Deus ser pai, o problema é nós, como filhas, enxergar eles como filhas. Até aqui tamo junto? Ah, a Karen colocou aqui, ó, o versículo. Então, gente, agora a gente vai começar propriamente dito. Qual que é a ideia dessa live aqui? Eu vou trazer pra vocês a história de uma mulher que é super, hiper, mega conhecida. Todo mundo conhece a história dela. Mas eu quero pontuar com você o que aconteceu na vida dela e quais foram os passos que ela tomou para que ela pudesse entrar na família de Deus, para que ela fosse considerada filha de Deus. Porque Deus é pai, todo mundo já sabe. Mas como que eu, Letícia, posso me posicionar aqui na terra como filha do Senhor? Quais são as ações que eu preciso de fazer, né? Qual é o movimento, né? Por qual palavra que eu tenho que me mover para mim ser filha de Deus? E a questão aqui, gente, não é nem ser considerada. É você se sentir. Porque, por exemplo, eu posso ter um filho, né? E posso adotar uma pessoa, por exemplo, um filho, e ter ele como filho, e amar ele como um filho, mas ele pode não se sentir filho. Então, quando a gente fala desse relacionamento de pai e de filho, existe uma via de mão dupla. A mãe, o pai pode amar intensamente o filho, pode amar, assim, de uma forma, né, estrondorosa, né, uma forma calorosa, uma forma surpreendente. Mas se o filho não quiser corresponder a esse amor, se o filho não quiser fazer parte dessa família, se o filho não quiser ser filho, nada vai adiantar. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você, tá bom? Então hoje nós vamos falar de uma mulher que tá lá em Mateus. Abre aí a sua Bíblia comigo. Deus abençoe que eu não erre agora. Mateus 9. Mateus 9. A gente vai ler essa história nos 4 evangelhos, tá bom? Nós vamos ler a mesma história nesses 4 evangelhos. Por quê? Porque cada escritor de cada evangelho, ele puxou uma ponta da história, ele ressaltou algo, tá bom? E aí eu quero que a gente pegue tudo. Juntando os 4 vai dar a história toda, tá bom? Então coloca aí pra mim. Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 20, 21, tá? Fala assim, ó. Eis que uma mulher enferma de um fluxo de sangue havia 12 anos, chegando por trás dele, tocou na borda das suas vestes, porque dizia consigo mesmo, se eu somente tocar nas vestes dele, eu ficarei são. Jesus, virando e a vendo, disse, tenha de bom ânimo, minha filha, a tua fé te curou. Desde aquela mesma hora, a mulher ficou curada. Mateus fez bem resumidinho, né? Ele conta bem resumidinho aqui. Mas eu quero que a gente leia também lá, Mateus. Agora a gente vai pra Lucas. A gente agora vai pra Lucas. É a mesma história, tá, gente? Mas eu quero que a gente tenha uma compreensão maior. Lucas, no capítulo 7. Gente, Lucas 7? Não, Lucas 8. Lucas 8, 48. Vamos ver se é isso mesmo. Esse Novo Testamento aqui, gente, eu tô perdidinha nele pra achar as coisas na Bíblia. Rapidão. Aqui, ó, beleza. Lucas 8, capítulo 48. 47. E vendo a mulher, então, que não podia mais escapar...
E vendo a mulher que não podia mais escapar desapercebida, veio tremendo, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe à presença de todo o povo a causa que havia tocado e imediatamente foi curada. E disse Jesus, tenha bom ânimo, né? Algumas traduções falam assim, tenha coragem, né? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Gente, eu não vou ler os outros não, mas tá aí, tá? Na sua Bíblia você pode ler. Cada um contou de uma maneira. E aí esse é o primeiro passo que eu queria que a gente se firmasse nessa tarde. Cada um estava num momento de vida diferente e presenciou ou não, né? Ou ouviu essa história de alguém de alguma forma. Mateus, ele registrou aquilo ali, bem condensado, aquilo que ele achou. Lucas, ele já foi um pouco mais. Por quê? Porque Lucas era um médico. Então, Lucas olha para aquela situação. Se você parar para pensar, Lucas é o capítulo que tem mais curas de Jesus. Porque ele era médico e ele estava investigando os milagres de Jesus quando ele escreveu, né? Então, aí ele vai detalhar um pouco mais a história, né? Ele vai mais fundo na história. E todos os outros evangelhos, você vai ver, tem alguma coisa diferente. E aí entra a nossa primeira lição da tarde. Muitas vezes, mediante a situação que você viveu, mediante o lugar que você cresceu, mediante as experiências que você tem, uma mesma ação, uma mesma circunstância pode gerar em você uma interpretação totalmente diferente da minha. Quando Deus criou Adão e Eva, ele queria que os seres humanos fossem a imagem e semelhança dele. O que ele queria? Que nós refletíssemos a glória dele. Ele queria que quando nós chegássemos em algum lugar, a criação toda olhasse pra gente e via ele no sentido de representante. Então, esse era o desejo de Deus desde os tempos primórdios da humanidade. Quando ele faz o homem e a mulher e ele manda ter filhos, aquela figura paterna e aquela figura materna seria a representação do amor, do cuidado, da proteção, né, da disciplina, né, da correção, do propósito, do destino, da identidade. Quando é o pai e a mãe, é isso que é a função deles. O problema é que com o pecado a gente tem pai e mãe na certidão, mas muitos deles não assumem a função espiritual que eles precisariam de se posicionar para que nós, né, criança, quando crescêssemos, entendessem a relação de Deus, entendessem a relação de família, entendessem a relação de ser irmãos. Por que na igreja eu chamo meu irmão, minha irmã? Por que a gente tem esse jeito de cumprimentar? Por que a gente fala, né, que nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, que Jesus é o nosso irmão mais velho? Você tá vendo que esse conceito de família, né, esse conceito de família espiritual de Deus, Deus já tinha essa ideia. E ele, com a família terrena, ele queria representar. Diz a palavra do Senhor que tudo que existe aqui no mundo é uma representação daquilo que tem no céu. Quando Deus dá o tabernáculo para Moisés fazer aqui na terra, era uma representação do que estava lá no céu. Então, a todo momento, Deus trabalha assim. Aqui, por isso que a gente fala, né? A gente está no nosso novo devocional, 21 dias, assim na terra como no céu. Por quê? Porque no céu existe uma ideia de algo e a gente, como agente, né, do Senhor, como filhas do Senhor, a gente precisa representar isso aqui da melhor maneira possível, né? Então, a filiação, a paternidade era para vir isso aí. Eu não sei que tipo de pai que você teve, eu não sei que tipo de mãe que você teve, mas com certeza absoluta, a paternidade e a maternidade que você tem com seus pais, ela pode ser o empecilho, o obstáculo que existe para você se achegar ao Senhor, para você entender o amor do Senhor, para você receber o amor do Senhor, se sentir amada, perdoada, se sentir quista, se sentir aceita, a ponto de não ligar para a opinião das pessoas. A ponto de você ser você, independente do lugar que você esteja. A ponto de você querer saber que você erra, saber que você tem defeitos e ainda assim você tem valor. Então, essa ideia nossa de autoestima, de coragem, de ousadia, de autenticidade, você tem quando você tá com a sua paternidade, com a sua identidade ali consertada em Deus. Então, independente de como você viveu, a maneira com que você olhe para Deus pode estar deturpada com relação a isso. E essa mulher aqui, diz a história, que ela já sofria de um mal há 12 anos. Imagina, gente, uma menstruação eterna durante 12 anos, né? E naquele povo já tinha, né, vários
preconceitos, né, da mulher quando a mulher estava menstruada. O alvo de Deus não era isso, né? O alvo de Deus é que durante a menstruação a mulher ficasse quietinha. Gente, isso acontecia no deserto. As mulheres ficavam, né, as que estavam menstruadas, paravam o acampamento, elas ficavam quietinhas numa tenda, sentadas na areia, né, quente, né? Diz que a areia quente ajuda, né, a puxar o sangue. Elas ficavam ali, faziam comida pra ela não precisava de cuidar de menino, ela não precisava de limpar a casa, ela ficava lá quietinha, sendo cuidada. Esse tempo, né, de menstruação era para ser um tempo de cuidado com a mulher e para a mulher. Não era para ser impura, não era para ter esse estigma todo que o povo de Israel que teve, né? Mas aquela mulher vivia isso naquela cultura. E diz a palavra do Senhor que ela já tinha gastado bens, que ela já tinha gastado dinheiro, ela já tinha gastado energia, ela já tinha ido em tudo quanto era lugar, pra quê? Pra ser curada daquele mal. E muitas vezes eu e você também estamos assim. A gente já aceitou Jesus, a gente tá na casa do Senhor, a gente participa dos departamentos da igreja, dos ministérios, a gente canta, a gente prega, a gente faz tudo politicamente correto, né? Que se espera de fazer de uma mulher de Deus. E mesmo assim a gente sofre. A gente sofre com o quê? Com a rejeição, a gente sofre com a baixa autoestima, a gente sofre com a falta de coragem, a gente sofre com a falta de ousadia, a gente tem sonhos, a gente tem projetos, a gente tem planos, mas a gente acha que nunca vai dar certo, que ninguém vai ajudar a gente, né? Que a gente não é merecedora, que a gente não é capaz. Então, a gente está na igreja, a gente está ali, a gente entende, mas a gente não consegue viver, né? E a gente investe em oração, a gente investe em jejum, a gente compra livro, a gente compra mentoria, a gente vai para os cultos, a gente assiste a live da Letícia, né? A gente lê a Bíblia, a gente gasta tempo e energia em tantas dessas coisas, para quê? Pra gente encontrar aquilo, a cura, para encontrar a libertação, é encontrar a alegria plena, a paz que excede todo o entendimento, né? É isso que a gente faz. A vida abundante em Cristo Jesus. É assim como essa mulher fez. Só que a palavra do Senhor fala que nada disso preencheu o buraco dela. Nada disso preencheu o buraco dela. E muitas vezes nós estamos neste lugar também, tentando preencher esse buraco, né? Com coisas, com relacionamentos, com posições, com diploma, com dinheiro, com objetos, né, que a gente compra, e nada disso vai preencher esse buraco, assim como foi essa mulher. Só que ela ouviu falar de Jesus. Então a primeira coisa aí, ela é uma mulher que ela procurou saber, né? Se você quer se sentir uma filha do Senhor, comece a estudar sobre paternidade, comece a ouvir a Deus de uma maneira diferente com relação à paternidade, comece a estudar textos bíblicos que falam da paternidade, comece a orar em cima disso, pedindo ao Senhor um coração de filha. Você tem uma ação, tem um movimento que você precisa fazer. Para quê? Para você entender e usufruir da paternidade divina. Não é ficar lá esperando receber, sei lá, uma unção, um cajado, um fogo eterno, sei lá o que é, um arrepio, um escorregão e falar, pronto, agora eu sou filha. Não! Existe aqui uma ação ativa. Você tem que ser ativa na busca da paternidade. Deus é pai. A questão agora é você se tornar uma filha. Então existe essa busca ativa, tá? Então você não vai se sentir filha só lá sentada no banco da igreja esperando, não. Você precisa ter uma ação direcionada com relação a isso. E aí diz a palavra do Senhor que ela cria um plano na cabeça dela. Ela pensa o seguinte, olha, eu vou encostar na orla dele. Eu não vou falar, eu não vou pedir, não vou chorar, até porque a multidão tá gigantesca. Se as pessoas souberem que eu tô menstruada no meio da rua, eles vão, né, me praguejar, vai tacar pedra em mim, enfim, vai me impedir, né? Vai mandar eu ir pra casa, falar que eu não poderia estar ali. Então eu vou quietinha, eu vou caladinha e vou lá e vou tocar na orla. Essa ação dela, gente, é uma ação intimista, do tipo, é eu e ele. O outro não precisa ficar sabendo. Sou eu e ele. É um relacionamento de dois. Muitas mulheres pensam assim, eu vou lá na pastora fulana de tal, vou pedir ela para orar na minha cabeça, para me sentir o amor de Deus, para me sentir filha, para me ser curada. Gente, tem coisa que é você e Deus. Quando fala de intimidade, quando fala de paternidade, quando fala de identidade, é você e Deus. Eu posso te dar um curso imenso falando sobre paternidade, posso te dar livro falando sobre isso, e isso tudo é
muito bom, mas isso tudo é um facilitador. É algo para fazer você se mover, é algo para fazer você ser ativa. Mas essa conexão é só você e ele. Assim como essa mulher, ela e ela. E ela foi lá, gente, buscar uma cura física mesmo. E diz a palavra do Senhor que ela toca na orla do Senhor, e na hora que ela toca em Jesus, a virtude, sai virtude de Jesus, né? E ele fala, alguém me tocou. Gente, imagina assim. Um dos discípulos fala, né, como assim te tocou, mestre? Tá todo mundo te apertando? Lógico que as pessoas te tocou. E ele falou assim, não, foi um toque diferente porque saiu virtude. Muitas vezes nós estamos no meio da multidão e a gente é só mais um. A gente é só mais uma na igreja, a gente é só mais uma na nossa vizinhança, a gente é só mais uma no nosso trabalho, a gente só mais uma. Só que o Senhor, as filhas, elas têm uma atitude diferente. Elas não são só mais uma. Ela não vai lá e só recebe tudo aquilo que todo mundo está recebendo, não. Ela consegue tirar de Jesus virtude. Ela consegue receber uma atenção a mais, uma cura a mais. Não interessa o que o povo tá fazendo, se o povo tá berrando, se o povo tá gritando, se o povo tá... Não interessa o lugar que você tá, não interessa a família que você nasceu, não interessa o tanto que você tem de dinheiro na conta, não interessa seu guarda-roupa, não interessa onde estão seus filhos, como tá... Não interessa nada. A multidão é a multidão e ela vai continuar sendo até o resto da vida. Interessa o quê? Você e ele. O seu relacionamento com ele. E a palavra do Senhor fala que Jesus está procurando e ela não se envergonha, ela fala. Gente, tá aí um outro ponto que a gente precisa. A gente precisa manifestar. A gente precisa falar. A gente tem que testemunhar. E nós temos muita dificuldade com isso. A gente tem dificuldade de encarar os nossos problemas, de encarar os nossos erros, de tomar as rédeas da nossa vida. A gente sempre quer que o outro resolva, que o outro faça, que o outro olhe, que o outro mude. Gente, eu preciso ter uma ação ativa na minha vida espiritual. Eu preciso ter uma ação ativa nos meus sonhos. Eu tenho que ter uma ação ativa no meu propósito, naquilo que Deus tem pra mim. Acabou essa história, porque meu pai não deixa, meu marido não deixa, meu filho não deixa, porque... Gente, acabou essa história. Cada uma de nós precisa tomar rédea da situação e da vida que o Senhor nos deu. Porque chegar lá no céu não vai adiantar eu falar assim, mas foi meu marido. Mas foi meu patrão. Mas é porque eu nasci numa família... Gente, não vai adiantar. Por quê? Porque agora você é uma filha grande, você é uma filha madura. Não importa o que aconteceu, a partir de agora você tem que tomar as rédeas. Não importa o que eles fizeram com você, não importa o seu passado. Passou, acabou. Agora é você que tem que tomar as rédeas da sua vida e criar um caminho novo, entende? É você. Seja bem-vinda, Rosana. Que saudade, querida. Tem um tempão que você não vem. Seja bem-vinda, Carla. Jamile, hoje, nossa, que tempo que a gente não se fala. Seja bem-vinda, Cereja da Vila, não sei o seu nome. Kátia, Jéssica, André, sejam todas bem-vindas. Mulheres, querem, todas vocês que entraram aí, sejam bem-vindas. Eva, Fabiana, Maria, Fernanda, Crochê da Luzia, sejam todas bem-vindas, mulheres. Deu pra entender, gente? Então não adianta mais eu ficar lá esperando a bênção vir, a resposta do Senhor. Não! Eu tenho que ser uma mulher ativa. E é legal que aqui fala que, né, que ela teve coragem, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha ousadia. Jesus, né, elogiou ela pela ousadia. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Aí quando ela tem a oportunidade, ela precisa contar, ela precisa falar com as pessoas. Eu vejo muitas mulheres com uma mensagem imensa dentro do coração. Algo de Deus, algo que Deus deu. Seja um testemunho, seja um conhecimento, seja, sei lá o que seja. Seja o jeito mesmo de agir com as coisas, de pensamento também, seja com dom, seja com talentos. As mulheres, elas têm isso, mas elas têm vergonha de quê? De falar, de pronunciar, de contar para as pessoas o que ela recebeu, o que o Senhor deu. A cortina aqui fora. O que o Senhor deu, o que o Senhor concedeu, né? Elas têm vergonha de testemunhar as bênçãos do Senhor, em falar no nome do Senhor, né? Em propagar o nome do Senhor. E aquela mulher, ela não teve vergonha. Tava lá uma multidão de gente, a maioria homem, e ela mesmo assim, ela contou. Eu fico imaginando ela contando 12 anos de sofrimento.
Quanto tempo que esse treino demorou, né? Beleza, e ela contou, né? Ela falou. E na hora que ela termina de contar, aqui tá a chave da sua paternidade. Na hora que ela termina de contar, de testemunhar, sabe o que Jesus vira pra ela e fala? Filha, a tua fé te salvou. É o único lugar, é a única mulher que Jesus chama de filha. Filha. Todos eles falam, vai mulher, né? A tua fé. Ele chama ela de filha. É a primeira. Jesus era filho de Deus, ok, a gente já sabia disso. Mas Jesus ainda não tinha morrido. Então o sangue de Jesus ainda não nos ligava ao trono do Pai. E Jesus, naquele ato, ele viu o ato dela, ele viu os movimentos dela, ele viu a atitude dela. E por causa das atitudes dela, ela ganha a filiação. Não que ela ganha filiação no sentido que ela não tinha, não é isso. Ela entende que ela é. Ela recebe uma autorização de ser chamada filha antes até do tempo. Você concorda comigo? Por que antes do tempo, Letícia? Porque Jesus ainda não tinha morrido. E só é filho de Deus. Tá aí. Eu fiz essa pergunta lá pros meus adolescentes, um monte errou. Todo mundo é filho de Deus? Conta aqui pra mim. Você acha que todo mundo, do mundo inteiro é filho de Deus? Quando Deus criou o homem, e aí pelo Senhor ter criado o homem, todo mundo é filho de Deus? Coloca aqui pra mim. Coloca aí, sim ou não? Fiz essa pergunta lá nos meus adolescentes. Lá a gente fez uma brincadeira com relação a várias perguntas, e essa é uma delas. Coloca aí pra mim. Você acha que todo mundo, no mundo inteiro, é filho de Deus? Sim, sim, não, não. Os que recebeu deu poder de ser chamado filhos. Não. Pois é, alguns falaram que sim, outros que não. Gente, não. Nem todo mundo é filho de Deus. A Carlinda falou bem. Só é filho de Deus quem aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Só é filho de Deus quem aceita Jesus. Que entende que Jesus morreu pelos pecados. Se eu entendo que Jesus morreu pelos meus pecados, eu tenho a possibilidade de ser filha de Deus, né? Eu tenho o direito de ser filha de Deus. Eu tenho a possibilidade. Mas ainda assim, se eu não quiser ser filha de Deus... Não. Pois é. Então esse movimento de ser filha de Deus cabe a mim. Lembra que eu sou uma filha adotiva? Então, por ser uma filha adotiva, eu tenho que aceitar essa filiação. Eu tenho que me colocar debaixo dessa proteção. Eu tenho que me colocar debaixo desse ensino, dessa direção, desse destino, desse propósito, dessa identidade. Eu, como filha adotiva, eu tenho o direito, sim, mas é meu dever aceitar essa filiação, entende? Isso, nós somos por adoção. Então, por exemplo, os meus filhos que nasceram da minha barriga, eles são meus filhos. Eles podem negar, mas eles são meus filhos. Mas, se eles não quiserem fazer parte da minha família, não quiserem viver parte da minha proteção, né? Não tem como. Uma hora eles vão levantar e vai embora. E é o que a maioria de nós fazemos com o Senhor, né? Vai tomar as rédeas da vida e vai embora. E só volta quando quer ajuda, quando precisa de alguma coisa, né? Mas não é esse tipo de paternidade que eu tô dizendo. Eu tô falando a paternidade que te revela a sua identidade, o seu propósito e o seu destino. Quando você entende a paternidade divina, o Senhor crava em você, dentro do seu coração, a sua identidade, o seu propósito e o seu destino. Por isso que você já não preocupa mais com a opinião dos outros. Entende? Por isso que você já sabe quem você é. Então você é uma mulher que não se ofende com essas ofensas aí, sabe? A pessoa fala, mas você é isso, a pessoa não tá nem aí. Por isso que você perdoa. Por quê? Porque você sabe quem você é hoje e você tem o destino, o lugar que você tá indo. Você encontrou um propósito. Então você já não liga mais pra essas coisas. Por que tem muita mulher que ela vive num relacionamento de sanguessuga, né? Ah, porque meu marido não me ama, porque meu marido não faz isso, não faz aquilo. Aquela dependência emocional, sabe? Aquela carência, Por que isso? Porque ela ainda não entendeu quem ela é em Deus. Porque quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu sei o meu valor. Então, independente do que o outro diga, independente daquilo que o outro faça, eu sei quem eu sou. E eu não ajo pela ação do outro, eu ajo pelaquilo que o meu pai tem pra mim. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Eu trato bem o meu marido, não é porque ele merece, não. Não, eu trato bem o meu marido porque eu sei quem eu sou em Deus e eu sei qual é o meu papel
esposa que o Senhor tem pra mim, entende? Então eu não faço mais por ele, eu faço é por ele. Então, se eu perdoo uma ofensa, eu não perdoo pela pessoa que me ofendeu, eu perdoo é por ele. Então, as minhas atitudes começam a ser mudadas mediante o quê? O carimbo de filiação que eu recebi. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Essa mulher, ela não foi só curada, né, de um mal físico. Ela também foi curada de um mal da alma. Ela, a partir daquele momento, ela começa a ser aceita, ela começa a ser quista, ela começa a ter uma identidade, ela já sabe quem ela é e toda a possibilidade que ela tem em Deus. E é isso que o Senhor quer nos trazer como mulheres de Deus. Eu acredito que o nosso casamento, a nossa maternidade, as nossas finanças, o nosso trabalho, as nossas amizades, os nossos ministérios crescem muito mais que quando eu entendo de quem eu sou filha, como se comporta uma filha do Senhor, do que quando eu tento ser só uma boa mãe ou ser só uma maternidade, sabe? Eu acredito que essas áreas da vida são importantes, mas se eu sei o meu lugar de filha, muita coisa já se resolve sozinha. Faz sentido? Me conta aqui. Ô pastor, seja bem-vindo. O pastor entrando aqui. Faz sentido, né? Pois é. Então, gente, o meu desejo, né, com toda essa explicação dessa mulher, eu espero que você tenha anotado aí todos os pontos. E o meu desejo real e sincero é que cada mulher possa entender qual é o lugar dela dentro da família de Cristo. Existe um lugar na mesa do Senhor para cada um de nós. Ninguém precisa levantar para você sentar. Você não precisa sentar no chão. Você não precisa ficar em pé. Você não precisa invejar a cadeira da irmãzinha. Você não precisa sentar no colo dela. Você simplesmente tem que se posicionar no lugar que Deus te deu. Letícia, e como que eu descubro o lugar que Deus me deu? Recebendo a paternidade divina. Letícia, como que eu recebo a paternidade divina? É a live toda que eu te dei, né? Nós precisamos agir de acordo, não é acordo, é na direção. A gente precisa agir na direção da paternidade de Deus. No Devocional 21 dias, né, as meninas teve, se não me engano, 7 dias falando, né, sobre quais são as atribuições da filha. O que eu, como filha, preciso fazer. O que Deus espera de mim, como filha. Como se comporta uma filha de Deus. E é isso que você tem que começar a procurar. Então tá, já que Deus é meu pai, como que eu preciso me portar diante disso? E aí, quando você começa a fazer essas perguntas e começa a ir para a Bíblia, para a palavra, né, gente? Que é aqui que vai ser o nosso manual de fé. Quando você começa a ir para a palavra, você consegue encontrar as respostas. Certa vez, há muito tempo atrás, eu preguei num encontro com Deus e eu fiquei com a parte de batismo. E aí eu usei uma analogia que fez muito sentido e eu gosto muito de usar uma analogia como essa. Pode parecer meio infantil, mas ela consegue trazer com clareza aquilo que eu quero dizer. Quando a gente aceita Jesus, a palavra do Senhor fala que a gente é transportado do reino das trevas e é levado pelo reino da luz, né? Isso é bíblico, tá lá. Então quer dizer que a gente sai de um reino das trevas e a gente vai para um reino que é um reino da luz. Quando você entra nesse reino da luz, é como se tudo mudasse. Um lugar que era preto, que era escuro, que era vazio, que era tudo preto e branco, tudo cinza, ele se torna grande, colorido, festivo, alegre. As suas roupas que era preta, rasgada, suja, imunda do pecado, agora você tem roupas maravilhosas, brancas como a neve. Você entra nesse reino, você tem a oportunidade de entrar nesse reino e você tem um lugar na mesa do rei. Só que esse rei tá onde? Tá lá num castelo e tem uma mesa lá. E você precisa caminhar para esse lugar. Você já tá dentro do reino, você já tá com as roupas do reino, você tem um lugar na mesa. Tudo já tá preparado para a sua chegada, mas você precisa chegar. Esse chegar é a nossa caminhada aqui. Por isso que fala que Jesus é o caminho, então quer dizer que é movimento. Por isso que fala lá em Provérbios que a aurora do justo vai brilhando cada dia mais, até dia perfeito. Então eu vou andando e vou aperfeiçoando, eu vou andando e vou aperfeiçoando, eu vou andando. E essa caminhada minha vai me santificando, né? Eu vou desenvolvendo a minha piedade, a minha devoção, a minha salvação, o meu serviço, para mim chegar lá no grande dia, sentar na mesa com o Senhor, propriamente dito, né? Que vai ser lá no céu. Então, existe esse caminho, esse trilho, né, de crescimento que a gente fala, esse caminho para fazer, e eu preciso fazer e você precisa fazer. O problema é que a gente tá com um bando de mulher obesa, espiritualmente falando, do tipo, eu sei todos os textos, eu sei, a Letícia errou, o pastor falou aquilo errado, eu sei até onde as pessoas errou, de tanto que eu conheço, mas eu conheço na letra.
Eu conheço na informação. E já chegou a hora da gente começar a transformar a nossa informação em prática, em experiência, em vivência. É isso que é se tornar uma mulher sábia. Eu tenho conhecimento e eu pratico de acordo com o conhecimento que eu tenho. Aí vem o quê? A sabedoria divina, tá? Então, o meu pedido essa tarde, a minha oração essa tarde pra você é essa. Feche seus olhos aí que eu vou orar por você. Pai, eu te peço que nessa tarde o Senhor possa nos mover em direção ao Senhor. Senhor, nos dá o escape, nos dá diligência, nos dá, Senhor, uma estratégia para alcançar o teu coração. Eu e as minhas irmãs, ó Pai, nós te pedimos, revela a tua paternidade em nosso coração. Revela a tua paternidade, ó Pai, na nossa mente, na nossa vida. Que nós possamos nos posicionar como reais filhas de Deus que nós somos. Senhor, e que nós possamos manifestar a tua glória. Que o teu versículo, ó Pai, que diz a tua palavra, que a criação ela geme, ela espera pela manifestação das filhas de Deus, seja concluída na nossa vida. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, com o nosso ministério, os nossos vizinhos. Seja no nosso, qualquer que seja o nosso território de influência. Nos ensina a construir, a elevar e a edificar algo em tributo ao Senhor e para a manifestação do teu Espírito, em nome de Jesus. E assim como a mulher do fluxo de sangue teve coragem, teve ousadia, teve estratégia, teve conhecimento, ó Deus, e alcançou o maior grau que nós podemos alcançar, que é ser feitas filhas de Deus, que nós também possamos ter essa possibilidade, ó Pai, ter essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres? Amém? Ah, que bom. E aí, gostaram da live? Fez sentido pra vocês? Me conta aqui. Perguntas, tô pronta pra pergunta, gente. Coloca aqui pra mim. Ai, que bom que vocês gostaram, que bom. Fez sentido, né? Ah, tá certo. Ai, que bom. Valeu a pena, então? Ai, que bom que eu abençoei um pouquinho. Glória a Deus. Ai, que bom. Fico feliz, mulheres. Fico feliz. Gente, então tá. Então por hoje é só, né? A gente volta semana que vem com um novo tema. Eu queria pedir pra vocês pra acompanhar os stories pra vocês voltarem, né? No tema da semana que vem, tá bom? E pode me mandar sugestão também, gente. Eu entro lá no meu direct e falo, Letícia, fala mais sobre isso, fala mais sobre, sei lá, algum assunto. Já me pediram pra falar sobre filhos, gente. Eu tô aqui, né, devendo uma ministração sobre filhos. Vocês se interessam? Coloquem pra mim. Ei, pastora Rei, que bom te ver aqui, querida. Então pede, tá bom? Fala, Letícia, fala mais sobre isso. Nos ajuda muito nisso, tá bom? Coloca aqui que vai ser uma honra servir vocês com aquilo que vocês precisam, né, gente? Que vocês almejam, tá joia? Vocês estão aqui falando do meu cabelo, gente. Ficou bom mesmo? Eu agora já tô até em dúvida se eu não gostei. Eu não gostei, não. Mas vocês estão falando tanto que ficou legal, eu acho que ficou, né? Ai, que bom, mulheres. Então tá, então fica com Deus, Jesus abençoa. Até a próxima semana, viu? Que o Senhor te deu um final de semana assim extraordinário, que Ele te deu oportunidade para você servir as pessoas, para você ser sarada, para você ser santificada e que possa ter um final de semana surpreendente, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau.